Olá, bom dia, seja bem-vinda a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Santo André. Se você não me conhece ainda, meu nome é Nancy Fiuza e o nosso curso é Vida Cristã, orientações práticas para o dia a dia baseado no livro de Provérbios. Vamos fazer uma breve revisão da aula número 8, aula da semana passada, onde nós aprendemos a respeito de superficialidade. Aprendemos que superficialidade na vida cristã é desprezar a sabedoria divina, que para deixar de ser superficial no nosso dia a dia é preciso muita disciplina. E essa disciplina nos leva direto a um tesouro. E esse tesouro é exatamente o conhecer, compreender, entender o que é o temor do Senhor e assim começar a conhecer Deus mais de perto. E esse tesouro lindo que é o temor do Senhor, ele acaba se transformando em benefícios úteis para o nosso dia a dia, para a nossa vida diária, cotidiana. Ele traz compreensão, traz sabedoria, sensatez, senso de justiça, fatores muito importantes e que facilitam muito a nossa vida. Se você não assistiu a nossa aula da semana passada, não se preocupe, vá lá no canal do YouTube, clique, acesse na playlist que você vai achar uma playlist só do nosso curso de vida cristã. Ali estão todas as nossas aulas, você pode assistir todas elas sossegadamente. A nossa aula de hoje, de número 9, é sobre desobediência. E por que nós vamos aprender sobre desobediência? Semana passada, quando nós começamos a falar de superficialidade, nós chegamos ao final da aula dizendo que ainda era necessário falar mais um pouco sobre esse tema, o tema superficialidade, e mais especificamente a respeito de fatores que impedem da gente mergulhar no temor do Senhor no nosso dia a dia. E esses fatores são 3, pelo menos, Desobediência, analfabetismo bíblico e procrastinação. São 3 temas, são 3 capítulos específicos deste livro aqui que nós estamos estudando, Vivendo Provérbios, do Charles Swindoll. Eu achei bastante propício pensar esses 3 temas para compor essa aula sobre superficialidade. Então, são esses 3 temas que nós vamos estudar nessas 3 semanas seguidas, essa e as 2 próximas, ok? Vamos falar sobre esses fatores que muitas vezes vão nos identificar com aquelas pessoas consideradas superficiais, citadas ali em Provérbios 1, versículo 22, que são aquelas pessoas inexperientes, zombadoras ou tolas, porque elas desprezam, porque elas rejeitam a sabedoria. Olha só o que interessante, que Provérbios 6, versículos 20 e 23 falam a respeito de obediência. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe, pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Não é simples, não é? Não precisa de muita explicação, não precisa de muito entendimento, É simples, é uma palavra muito esclarecedora e muito simples mesmo, Ela diz assim, obedeça. Por quê? Primeiro, porque é seu pai e sua mãe que estão dando o mandamento. E segundo, porque eles são lâmpada, ilumina, é luz, traz conhecimento, e as advertências funcionam como advertências para deixar o nosso caminho mais suave, mais tranquilo, mais fácil de ser seguido, mais fácil de ser trilhado. Então é muito fácil, basta obedecer. Mas olha só como Charles Swindoll começa o seu capítulo sobre desobediência. Vamos encarar a verdade. Nós somos um rebanho de ovelhas desobedientes. Não é que sejamos ignorantes, mas somos desobedientes. Na maioria dos casos, sabemos o que temos que fazer, simplesmente não colocamos em prática o que sabemos.
Assim passamos nossos dias suportando as consequências dolorosas e irritantes de seguir o nosso próprio caminho. E é bem isso, a gente precisa concordar com essa frase, a gente precisa concordar com isso que Charles Swindoll deixou registrado no seu livro, porque realmente é assim que acontece. Nós conhecemos os mandamentos, nós sabemos que eles são importantes, nós sabemos que devemos obedecer, não só por conta da autoridade deles, mas porque eles são bons para as nossas vidas, mas mesmo assim a gente deixa de obedecer, a gente recusa, a gente rejeita, e isso traz grandes e graves consequências para a nossa vida, principalmente para a vida diária, o dia a dia, onde nós vivemos um mundo tão difícil, tão cruel, não é? Para a gente falar mais a respeito disso, a gente vai usar um trecho de Provérbios, lá no capítulo 1, versículos 20 a 32, onde a gente vai entender que a sabedoria ela está disponível, a sabedoria pode ser ignorada ou rejeitada, ou seja, ela pode ser desobedecida, e é nesse sentido que nós vamos estudar a desobediência, e que essa desobediência ela traz graves consequências para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Vamos começar então lendo os versos 20 e 21 do capítulo 1, que diz assim: a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Olha só que legal, que interessante. A sabedoria, ela está se colocando como uma pessoa de verdade e que ela clama, ela está gritando por pessoas que a queiram, pessoas que queiram se tornar sábias, que queiram se tornar inteligentes, detentoras de conhecimento para poderem ter uma vida melhor. Ela se coloca como a nossa aliada e conselheira. Esse é o papel que ela quer ter na minha e na sua vida. E como que ela faz isso? A gente entende que a Bíblia, que a sabedoria bíblica, ela clama, ela grita, ela se proclama através de repreensões e através de avisos de perigos. O que são as repreensões? Repreensões são aqueles cutucões de Deus para nos manter ou nos trazer de volta para o caminho quando a gente se desvia dele. É a disciplina do Senhor. E eu poderia ter colocado aí vários versículos para a gente falar sobre eles. A palavra está cheia de advertências, está cheia de repreensões, a respeito de que Deus usa quando nós nos teimamos em não andar no caminho, ou então quando a gente se desvia dele. Deus vai usar várias formas de nos repreender, várias formas de disciplina para nos trazer de volta. E avisos de perigo são aquelas advertências que a gente encontra não só no livro de Provérbios, mas encontra em toda a Bíblia. Praticamente todos os autores bíblicos, eles vão ter alguma fala a respeito de aviso de perigo, algo que nós estamos fazendo que não deveríamos fazer, ou algo que deve ser feito e que nós não estamos fazendo, e que isso vai servir de sinal de perigo, sinal de alerta, de advertência, de que nós não estamos vivendo uma vida de sabedoria, que nós estamos ignorando tanto a sabedoria, quanto nós estamos ignorando a autoridade daquele que está dando, que está fazendo aquela advertência para a nossa vida. E o mais interessante que Charles Swindoll fala no seu livro, que eu achei bastante legal para trazer para a nossa aula, é que embora a palavra de Deus seja o principal instrumento de comunicação entre nós, entre Ele, Deus, e nós, os seus filhos, os seus servos, Ele usará quaisquer outros meios para chamar a nossa atenção quando estivermos na direção errada. E olha só, Ele pode nos chamar a atenção através de repreensões verbais de outras pessoas. São aquelas repreensões, aqueles puxões de orelha que a gente leva de outras pessoas quando nós estamos agindo de uma forma errada, quando nós estamos desobedecendo algum princípio, e quando nós estamos
agindo de forma contrária à sabedoria. Então pode ser aquela repreensão vinda da sua mãe, do seu pai, do seu esposo, pode ser uma repreensão vinda do seu chefe, onde você trabalha, do seu professor, ali na faculdade, na escola. É uma repreensão verbal de uma outra pessoa, que não seja a pessoa Deus, através da sua palavra de Deus. Então a gente precisa prestar atenção nessas pessoas que estão à nossa volta e que estão sendo usadas por Deus para nos repreender. Essas repreensões também podem ser não verbais, ou seja, uma reação corpórea de uma outra pessoa diante de um comportamento de desobediência que nós estejamos fazendo, que nós estejamos praticando. Né? Geralmente é um olhar de susto, de admiração, ou talvez alguma pessoa que esteja no nosso meio e a gente tem alguma atitude de desobediência, essa pessoa simplesmente levanta e deixa o ambiente, a gente fica assim, sem saber por que ela deixou o ambiente. Então é uma repreensão não verbal, que ela é mais voltada ao físico, uma reação do corpo da outra pessoa e que a gente percebe, né? A gente não é bobo, né? A gente não é bobo, a gente acaba percebendo essa reação da outra pessoa. Isso tem que servir de repreensão para a gente, no sentido da gente perceber aonde nós estamos errando, aonde nós estamos desobedecendo aquele princípio que nós deveríamos obedecer. Também serve de repreensão ou de sinal de perigo, né, de advertência, as consequências do nosso próprio comportamento ou que a gente vê no comportamento de outras pessoas, as consequências que as outras pessoas acabam colhendo em relação ao seu comportamento errado. Eu costumo dizer que é mais fácil a gente aprender com o erro dos outros do que aprender com o nosso erro, não é? É muito melhor. Então, muitas vezes a gente presta atenção nas consequências dos erros das outras pessoas e acaba aprendendo com esses erros. Mas nós precisamos trazer isso também para as consequências do que nós fazemos, dos nossos erros. A gente precisa aprender com essas consequências para não repetir, para deixar de desobedecer aquilo que nós deveríamos estar obedecendo para adquirir sabedoria no nosso dia a dia. E também nós precisamos reconhecer que muitas vezes nós olhamos para as outras pessoas e nós enxergamos nas outras pessoas falhas de caráter, qualidades de caráter nossas na outra pessoa. E a gente cai na real, né? Cai a ficha, fala, nossa, eu faço igualzinho, que feio. Né? Então isso também tem que servir de repreensão, também tem que servir de sinal de alerta para que a gente possa escutar, né, o que a sabedoria da palavra de Deus está querendo nos ensinar, ou que Deus esteja querendo nos ensinar através da vida de outras pessoas, através do nosso comportamento, ok? Então, a sabedoria, ela está sempre disponível, seja através de repreensões e sinais de alerta, sinais de perigo vindos direto da palavra de Deus, ou através da vida de outras pessoas, das pessoas que nos cercam, e que Deus, né, a sabedoria, a verdadeira personificação da sabedoria, vai usar para falar conosco, para nos ensinar a respeito dela, a respeito de quanto ela está disponível para nós. O nosso segundo ponto, né, ali em Provérbios, que a gente precisa aprender a respeito de desobediência, é que existem algumas razões por que nós desobedecemos, né? E Charles Swindoll, no seu livro, ele vai trazer pelo menos 4 razões. Eu concordei com essas 4, por isso eu estou replicando aqui na nossa aula. Eu achei bem interessante, mas talvez aí na sua cabeça existam outras razões, outros motivos que você conhece e que talvez não esteja aqui no nosso estudo, mas que você precisa fazer essa análise interior e verificar se você está sendo desobediente por conta dessa razão. E eu espero que essas 4 que a gente vai apresentar aqui te ajude a deixar a desobediência, ok?
Então, por que a sabedoria ela tem que gritar? Por que ela tem que clamar, não é? Porque nós desobedecemos. Muito fácil. Lembra que nós falamos no começo da aula que nós sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos? Nós sabemos que temos que obedecer, mas desobedecemos, não fazemos aquilo que temos que fazer? É porque existem razões para isso. A primeira razão é obstinação, e a gente encontra isso no versículo 24 de Provérbios 1, parte A, que diz assim: vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Olha só, vocês, porém, rejeitaram o meu convite. A sabedoria estava clamando, está ali aos berros nas ruas, e as pessoas estão rejeitando. E aí, rejeitar é no sentido de desafiar a autoridade estabelecida. Todo mundo conhece uma criança obstinada, não conhece? A criança obstinada é aquela que quando você diz assim para ela, não sobe em cima da mesa, a primeira coisa que ela vai fazer, o que é? É subir em cima da mesa. É subir e sapatear em cima da mesa. Por quê? Porque ela se coloca numa atitude de desafiar uma autoridade. E aí, esse verbo no original, ele tem essa conotação de obstinação, de desafiar a autoridade. Então, muitas vezes nós desobedecemos a palavra de Deus ou desobedecemos algum princípio porque nós estamos rejeitando obstinadamente aquele mandamento. Nós estamos entrando em desafio à autoridade que está dando aquele mandamento, que está pedindo para sermos obedientes em determinada questão. A outra razão é insensibilidade, está na parte B do versículo 24. Ninguém se importou quando estendi as mãos. E a colocação verbal aí, né, de não se importar, ninguém se importou, é no sentido de não ouvir, de não perceber. É a mesma coisa quando você fala com alguém que está com fone de ouvido. Você fala e ela não reage, ela não escuta, ela simplesmente não escuta. Então, esse não se importar é no sentido de realmente não dar a atenção, não ouvir. Ela está totalmente voltada para outra coisa e não para aquilo que a sabedoria está querendo dizer para ela. Então, por ela não estar voltada, por ela não estar dando ouvidos à sabedoria, ela se torna uma pessoa desobediente. A terceira razão está no versículo 25a. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho. Desprezar. Diferente da pessoa que é insensível porque ela não escuta, o sentido aí de desprezar é aquele que entra por um ouvido e sai pelo outro. Ela não dá a devida importância ao que ela está escutando. Ela até escuta, ela até ouve com uma certa atenção aquilo que está sendo pedido, aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo exortado, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Ela abandona, ela deixa de lado, ela não faz uso daquele conhecimento. E por não fazer uso do conhecimento, por abandonar aquilo que ela ouviu, por ela ter desprezado, ela acaba se tornando uma pessoa desobediente. Ela continua na superficialidade, ela continua fazendo somente aquilo que ela acha que é certo, que a deixa no conforto. E a última razão é atitude defensiva, parte B do versículo 25. E não quiseram aceitar a minha repreensão. A colocação verbal aí, não quiseram ou não querer aceitar, ela está no sentido de fugir à responsabilidade quando alguém é confrontado. Então a pessoa ela está em desobediência, ela está fazendo alguma coisa errada, ela é repreendida, mas ela entra
no modo de atitude defensiva. Ela começa o quê? A negar, a minimizar o problema, ou então ela começa a jogar a culpa em outra pessoa. Nunca é com ela, a culpa nunca é dela, é sempre de outra pessoa. Então, na verdade, ela se coloca numa posição de quem não quer ser repreendida, de quem não quer ser corrigida, ela não quer aceitar a repreensão. Então, essas 4 razões, elas podem se combinar no nosso dia a dia. Um dia a gente pode estar desobedecendo porque a gente se coloca de forma obstinada em relação a alguma autoridade, ou então nós nos tornamos insensíveis, a gente não escuta, né? Quantas vezes a gente não vê pessoas assim insensíveis que você fala e a pessoa não escuta, ela não dá atenção, e nós fazemos isso também. Ou então, é aquele dia que a gente se coloca numa posição de indiferença, de desprezar o conselho de alguém, por exemplo. Às vezes alguém, uma pessoa que você gosta muito, que é muito querida, que vê que você está num caminho errado, que você está num caminho de desobediência, literalmente desobediência, ela vem, ela te repreende, mas você ignora, você se torna indiferente, você até escuta a pessoa, mas ela virou as costas e você continua fazendo a mesma coisa do mesmo modo. E também, mais comum ainda, nessa atitude defensiva. Você quer escapar do problema e você não quer ter responsabilidade sobre aquilo. E você acaba ou fugindo, negando que você está fazendo aquilo, ou então achando uma boa desculpa para continuar fazendo aquilo e sempre do mesmo modo, sempre pecando do mesmo jeito. Então a gente precisa primeiro compreender que a sabedoria ela está disponível, ela grita, ela clama, existem repreensões, existe a questão da disciplina, existe a questão dos avisos, dos sinais de advertência que são feitos não só pela palavra de Deus, através da pregação da palavra, através do estudo bíblico, através dos pequenos grupos, através da nossa comunhão com os irmãos, mas também existem as repreensões, os avisos de advertências, que são feitas por pessoas que estão vivendo do nosso lado, que estão convivendo conosco. E nós precisamos fazer esse exame, autoexame, se nós estamos desobedecendo por conta de uma dessas razões que a gente falou agora, ou por alguma outra que Deus pode estar trazendo ao seu coração nesse momento. E a gente precisa mudar, a gente precisa reconhecer isso e mudar de atitude, mudar a nossa consciência. Porque seja qual for a razão, né? Ou essas que eu falei, ou essa que Deus colocou no seu coração, a raiz é sempre a mesma. A desobediência é oposição a Deus. Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência da nossa parte. Então, toda vez que a gente se coloca em desobediência, nós estamos nos colocando em posição de oposição a Deus. Como crianças que cruzam os braços e intencionalmente se recusam a seguir as instruções de seus pais, nós deixamos de reagir ao conselho de Deus. Deus, no entanto, não sofre as consequências de nossa indiferença. Infelizmente, nós sofremos. Aí a frase de Charles Swindoll, que dá a deixa para o nosso terceiro ponto, que são as consequências da desobediência. Então, uma vez que os superficiais, se recusam a obedecer à voz da sabedoria, não aceitam sua mão estendida, eles riem das suas advertências e zombam das suas palavras, é o que nós lemos lá nos versículos 22 e 23 do capítulo 1, como consequência, olha só que grave isso. A sabedoria também vai rir e zombar, Versículos 26 e 27. E eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Olha só, quando a gente se torna assim tão obstinado, ou a gente se torna indiferente, ou toma aquela atitude
defensiva, o que vai acontecer? Vamos nos tornar desobedientes. E quando o sofrimento vier, o que a sabedoria vai fazer? O que Deus vai fazer? Ele também vai zombar do nosso sofrimento, no sentido de desprezar o nosso sofrimento, no sentido de não dar atenção ao nosso sofrimento. Por quê? Porque Deus é justo, não é? Uma vez que nós recusamos, uma vez que nós zombamos, uma vez que nós desprezamos, a sabedoria também vai fazer a mesma coisa conosco. E muitas vezes isso vai servir de disciplina da parte do nosso Deus. Quando nós dizemos assim que Deus vai desprezar, não é porque Ele não vai sofrer conosco, não é porque Ele não vai dar a devida importância ao nosso sofrimento, não é isso. Mas Ele vai usar esse desprezo como forma de disciplina na nossa vida. A segunda consequência, a gente encontra no versículo 28, parte A, que vai dizer assim: então vocês me chamarão, mas não responderei. Olha a outra consequência terrível, né? Muito séria. A sabedoria ficará em silêncio. Isso significa que naquele momento que a gente mais precisa de uma solução, a gente não vai encontrar. A sabedoria, ela não vai estar presente, né? Ela não vai nos proporcionar a solução que nós precisamos para aquele momento, para aquela determinada situação. Vai ficar silêncio e a gente vai ficar desesperado, porque a gente vai entrar numa agonia. A gente vai querer resolver aquele problema e a gente não vai saber, não vai ter dicas da sabedoria para resolver aquele problema, para resolver aquela questão que está trazendo sofrimento para as nossas vidas. Isso é muito sério. A outra consequência muito ruim é que a sabedoria estará ausente. Parte B do versículo 28. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Ou seja, a sabedoria não vai estar à disposição através de outras pessoas. Na parte A, ela vai ficar em silêncio, né? Pode ser que a palavra a gente vai ler, vai procurar, não vai achar, a gente vai no culto, vai tentar escutar, mas o pastor não vai falar nada a respeito que vai nos ajudar naquele problema. E aqui, quando ela vai ficar fora, né, de alcance, ela não vai estar à disposição, é porque talvez as outras pessoas que estejam ao nosso redor também não vão poder nos ajudar. Elas não terão sabedoria, não vai estar à disposição delas para que venha ao nosso socorro, venham ao nosso auxílio. Lembra que eu falei que os sinais de advertência e as repreensões que a sabedoria usa para falar com a gente, para nos ensinar, pode ser através da vida de outras pessoas, de repreensões de outras pessoas, comportamentos de outras pessoas, reações de outras pessoas, a gente pode encaixar nesse sentido de não estar à disposição quando a gente precise dela. E a última consequência, versículos 29 a 33, que diz: visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, e não quiseram aceitar o meu conselho, e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer mal algum. Ou seja, os superficiais, os tolos, os inexperientes, os zombadores, eles vão colher e comer dos frutos amargos que eles plantaram, que vai ser a vida de inconstância, de perturbações, sem tranquilidade e uma vida de insegurança, né? Ao contrário daqueles que obedecem, dos obedientes, daqueles que se aprofundam no conhecimento e no temor do Senhor, que viverão uma vida tranquila, sem temer mal algum, ali do versículo 33. Meninas, isso tudo é muito sério, a desobediência é muito séria. Apesar de sabermos
podemos obedecer porque temos um Senhor que nos fortalece e nos capacita para a obediência, porque já nos livrou da escravidão do pecado, é por isso que podemos obedecer os mandamentos de Deus. Mesmo assim nós não obedecemos, mesmo assim nós escolhemos viver muitas vezes uma vida de desobediência que nos impede de nos aprofundar no nosso relacionamento com Deus, de conhecer de verdade o que é o temor do Senhor, e isso nos deixa numa vida de superficialidade na nossa vida cristã. Seja qual for a razão, seja qual for o motivo da sua desobediência, querida irmã, é necessário abandonar, se arrepender e começar a viver uma vida mais profunda no temor do Senhor. E temor do Senhor significa respeitar Deus em função de quem Ele é, ouvir com cuidado aquilo que diz e obedecer a sua palavra, ciente de que nossa desobediência desagrada, rompe nossa comunhão com Ele e rompe nossa comunhão com Ele e faz sobrevir sua disciplina. Não nos enganemos, meninas. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Está escrito lá em Gálatas 6, versículo 7. Olha só que importante isso, meninas. Desobediência desagrada ao nosso Deus. Desobediência quebra a nossa comunhão com Deus e traz disciplina sobre a nossa vida. Você quer ter uma vida cheia de disciplina no sentido de viver em sofrimento, porque a disciplina vem para te colocar no caminho, disciplina de Deus, ou você quer viver uma vida disciplinada, fugindo das razões que te levam à desobediência? Qual o caminho que você quer seguir? O caminho da tolice, dos zombadores, dos inexperientes, ou o caminho dos obedientes, aqueles que ouvem os mandamentos do pai e da mãe e obedecem porque os mandamentos são luz para os caminhos? A gente precisa pensar muito a respeito disso. Chegamos ao final da nossa aula, não é? E espero que tenha sido proveitosa para você. E semana que vem a gente vai falar mais um pouquinho ainda sobre superficialidade, como eu já disse, e o nosso tema será analfabetismo bíblico. A gente vai entender o que significa esse analfabetismo e como ele pode colaborar para que a gente continue vivendo uma vida de superficialidade cristã, em vez de nos aprofundarmos no temor do Senhor, ok? Um beijo bem grande e até o domingo que vem. Tchau, tchau!